O federal inicia o ano com o julgamento sobre operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Fala, Gabriela Morgado, bom dia. Bom dia, pessoal, a todos que acompanham a gente. Essa retomada de julgamento está prevista para começar às 14h de hoje. A expectativa é que o ministro relator do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, faça então o seu voto. A gente lembra que esse julgamento começou em novembro do ano passado. Foram apresentadas ali um resumo do caso e também as alegações de instituições da sociedade civil, de partes interessadas, mas só agora que os ministros vão começar então a dar seus votos em relação a essa DPF, que é conhecida como a DPF das favelas, que tinha ali como objetivo reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. A gente traz aqui, inclusive, muitas vezes, denúncias de moradores de favelas falando de abuso policial, de pessoas, inclusive, inocentes que acabam sendo mortas, vítimas de balas perdidas durante essas operações. A gente teve recentemente uma operação nos complexos do Alemão e também da Penha, que deixaram 5 mortos. Então, por causa disso, para evitar situações como essa, dentro da DPF, o Supremo Tribunal Federal, desde 2019, determinou algumas medidas, como a suspensão das operações policiais em favelas durante a pandemia da Covid-19, também a obrigatoriedade do uso pelos policiais de câmeras nas fardas, e o STF também pediu para o governo do Rio apresentar um plano para a redução dessa letalidade policial. Então, nesse julgamento agora, uma das medidas que os ministros vão ter que determinar é se homologam ou não o plano que foi apresentado pelo governo do Rio para a redução dessa letalidade policial. Só que, por outro lado, a gente tem, essa é uma medida polêmica, então muitos políticos criticam a DPF, entre eles o próprio governador Cláudio Castro, que diz que o crime organizado no Rio de Janeiro vem crescendo muito e que a polícia precisa agir sem restrições. Ontem, inclusive, durante um discurso na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, ele voltou a criticar essa ação. Será julgada a DPF no Supremo Tribunal Federal, a mesma que alguns descobriram ser um fator determinante para o aumento da criminalidade. Só descobriram agora. Eu venho falando isso há anos. Preguei no deserto e tenho certeza que estava certo. O resultado dessa ação está aí, para todos verem. O Castro também criticou a postura de alguns políticos que passaram agora a criticar também a DPF, entre eles o prefeito do Rio, Eduardo Paes, prefeito que publicou também ontem nas redes sociais uma crítica à DPF e disse que a Procuradoria do município pediu para a STF para também ser uma parte interessada no processo. Todos nós defendemos que as forças policiais possam agir com a firmeza necessária, claro, dentro da legalidade. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é que nós cada vez mais vamos vendo essa perda de território da cidade. O problema é que essa ação que vem desde 2019, muitas das informações, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal exigiu do Estado desde 2019, só foram prestadas ao longo de 2024. Então serve de desculpa para que não se haja, serve de desculpa ou de sensação para o bandido fazer o que quiser na cidade do Rio de Janeiro. Quem apresentou essa DPF lá em 2019 também foram políticos, foi o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que afirmou na época que a política de segurança pública do Rio, em vez de buscar prevenir mortes e conflitos armados, incentiva a letalidade da atuação dos órgãos policiais e viola direitos humanos. Então, com toda a polêmica agora, a gente tem a retomada desse julgamento do mérito da DPF pelo Supremo Tribunal Federal, pessoal. Obrigada, Gabi. Bom trabalho.